Com certeza, a maior alegria de uma família é quando a mãe dá luz a um filho, não é? Mas com o tempo, essa alegria pode se transformar em uma alegria ainda maior, mas também ou em uma profunda tristeza. Porque por mais amor, carinho e educação que a família e particularmente os pais dedica a esse novo membro, sempre será o caráter, ou para quem acredita, a alma da criatura que irá selar o seu destino. Se será bom ou mal, se escolherá o caminho da retidão ou do crime, estará sempre ligado ao seu íntimo, à sua própria personalidade. Sem dúvida, o ambiente familiar pode sim ser um componente importante na formação e desenvolvimento do caráter, mas as decisões, para o bem ou para o mal, sempre será de responsabilidade da própria pessoa. E no caso de Henry Shaw, uma história indicada por uma inscrita aqui do canal, o caminho escolhido foi o mais insólito possível. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Insólito. Galerinha, aquele procedimento, aquele ritual de costume, deixe um comentário, nem que seja um emoji para ajudar aqui no alcance do vídeo, um like, que ainda é super importante. Considere também entrar para o nosso clube de membros e me marque lá nas redes sociais, @oinsólito. Combinados? Recados dados, vamos aos fatos. Glory Shaw, de 65 anos, e Moon Siu, de 63, viviam em Tai Kok Tsui, uma área situada a oeste de Mongkok, em Hong Kong, na China. O casal chinês tinha 2 filhos na época dos fatos, mas o Henry Shaw Roy-yoon, de 29 anos, foi o filho que eles provavelmente teriam evitado que nascesse devido aos eventos que ele provocaria pouco antes de completar 30 anos de idade. Em 7 de março de 2013, os filhos de Glory e Moon foram até a polícia para relatar o desaparecimento de seus pais. Decorridos 5 dias então, a polícia os informou que não foi encontrado nenhum registro de que o casal tinha saído de Hong Kong. Poucos dias depois, em 13 de março, os irmãos criaram uma página no Facebook com o título Meu Pai e Minha Mãe Desaparecidos, na tentativa de descobrir pistas ou pessoas que pudessem dar alguma informação sobre o paradeiro dos pais deles que estavam desaparecidos. Os irmãos também contaram com a ajuda de um jornal local, o Apple Daily, que produziu um videoclipe que foi postado online, no qual era solicitado ao espectador que entrasse em contato para qualquer tipo de informação que pudesse esclarecer algo sobre o desaparecimento do casal de idosos. Nessa oportunidade, Henry havia informado ao jornal que seus pais haviam comentado que pretendiam empreender uma viagem ao redor da China. Mas, como não deram mais notícias, os irmãos se preocuparam e acharam melhor procurar por eles, pois poderia ter acontecido alguma coisa ali durante a viagem. A Apple Daily realmente se empenhou na divulgação do desaparecimento, elaborando diversas matérias sobre buscas incessantes desses 2 irmãos preocupados com os pais. Pouco tempo depois, Henry Shaw foi convocado para prestar depoimentos na delegacia. E durante a entrevista, ele mandou uma mensagem para um grupo de amigos do WhatsApp, onde ele revelava que ele e um amigo chamado Angus Tse Shun Kei haviam planejado e executado a morte de Glory e Moon no apartamento desse tal Angus. Durante os depoimentos que se seguiram, foi possível para a polícia determinar tudo o que aconteceu naquele insólito dia 1º de março de 2013. Mas o que já se apresentava como um caso suficientemente chocante de assassinato de pai e mãe se revelaria ainda muito mais terrível e inaceitável para a comunidade local e que acabou por percorrer todo o mundo através da internet. Mas quais então teriam sido os motivos que levaram Henry e seu amigo Angus a cometerem um assassinato como aquele? Os relatos do próprio Henry permitiram que fosse traçado o seu perfil psicológico, o que em muito contribuiu para que fosse possível entender o quanto uma pessoa mentalmente perturbada é capaz de fazer. E assim toda a história veio à tona. Henry era um sujeito de poucos amigos, muito problemático desde sempre. Chegou a ser expulso da escola por ameaçar um colega. Ele também chegou a agredir fisicamente o próprio pai durante uma discussão. E vamos combinar, que até que ele tinha uma vida boa, de marajá ali, sempre bancada pelos pais, que eram bem-sucedidos financeiramente. Conforme ia crescendo, o sujeito foi ficando ainda mais rebelde. Um adolescente que saía muito para os bares e para baladas com os amigos.
Já adulto e com quase 30 anos, ele não tinha estabilidade financeira nenhuma, porque ele entrava e saía de todos os empregos. Muito provavelmente por não conseguir se socializar com os colegas de trabalho, entre outros problemas de relacionamento. Com esse histórico aí dá pra imaginar mesmo. Obviamente, os pais não concordavam com esse estilo de vida do Henry. E mais ainda, eles não aceitavam o comportamento rebelde e agressivo desse filho, o que certamente foi o principal motivo para as constantes discussões em família. Mas apesar disso, o casal continuava a bancar o eterno adolescente de, então, 29 anos. E quando isso não acontecia, ou seja, quando os seus pais se recusavam a dar dinheiro para ele quando ele pedia, o Henry simplesmente invadia, o quarto dos pais enquanto eles dormiam e roubava tudo que ele encontrava pela frente ali que pudesse render um dinheiro fácil. Alguns promotores do caso acreditavam que Henry tinha muita raiva da mãe por ela simplesmente tê-lo obrigado a estudar piano e também porque insistia para que ele arranjasse uma namorada, pois ele teria necessariamente que mudar seu estilo de vida. Vai saber, né? Henry também era constantemente lembrado que era um péssimo filho, o que em muito deve ter colaborado ali para sua frustração. Venhamos e convenhamos, né? O cara era meio folgado, né? Ficou claro também que o pai era um empecilho na vida do Henry porque ele sempre atrapalhava quando ele assistia televisão e volta e meia o chamava de vagabundo, o que o deixava com muita raiva. Só a verdade, né? Com o passar do tempo, as brigas em casa foram aumentando e sempre pelos mesmos motivos. E tinha mais. Os pais de Henry viviam comparando seus atos com os do seu irmão mais velho, e isso talvez fosse o pior dos mundos para ele. E cada vez mais a revolta foi tomando corpo dentro dele, e ele detestava ser comparado ao seu irmão porque ele considerava o cara como um medíocre. Até que um dia, finalmente, os pais de Henry tomaram uma atitude definitiva que selou o destino de todos da família. Havia chegado o momento em que decidiram dar um basta naquela situação e expulsaram o Henry de casa, mas deixaram as portas abertas para ele, se ele quisesse voltar, desde que ele arranjasse um emprego, se estabilizasse nele primeiro. Então, ao se ver sem rumo, no lugar de ficar chateado e correr atrás do prejuízo, mostrando para os seus pais que ele queria mudar, que ele não era um vagabundo como o pai dele chamava, o Henry reagiu totalmente ao contrário. Ele ficou ainda mais desorientado e foi procurar um amigo. Aquele amigo lá, o tal Angus Tse Shun-kei, que via em Henry uma espécie de ídolo, possivelmente pelas atitudes decididas do amigo, mesmo que essas não fossem louváveis na maioria das vezes. E foi no apartamento desse tal Angus que Henry se estabeleceu. Diferentemente de Henry, o Angus se sustentava sozinho e tinha emprego fixo. Seu salário não era lá muita coisa assim, mas dava para ele pagar suas contas e viver ali de boa. Só que com o tempo, a grana foi ficando curta. Adivinhe por quê? Porque lá o nosso querido Henry não contribuía com nenhuma. O cara só gastava. Vagal total, né? O Angus não falava nada porque, como eu disse agora há pouco, ele meio que idolatrava o cara. Bem estranho, né? Mas enfim. E o prejuízo chegou a um ponto que chegou até a faltar comida para eles. Assim, qualquer relacionamento se desgastava rapidamente e Henry foi ficando cada vez mais irritado e revoltado com a situação. E claro, ele culpava quem? Os pais, por tê-lo expulsado de casa. Algum tempo se passou sem que a revolta de Henry desse trégua, mas no lugar de tentar alguma coisa ali que pudesse ajudar nas despesas da casa do amigo, como por exemplo arrumar um emprego, o cara simplesmente, começou a maquinar uma ideia ali na cabeça dele de voltar para o conforto da casa dos pais. Então, ele tentou se conectar novamente com os pais. Ele ligava para os pais e a primeira pergunta que os pais faziam para ele era se ele tinha arrumado um emprego. Ao responder que não, os pais simplesmente desligavam o telefone. Até que um dia, o Henry explodiu e com um plano arquitetado na sua cabeça, ele ligou novamente para os pais e falou que tinha finalmente arranjado um emprego estável e até informou para sua mãe que estava voltando para casa. Só que ele não contava que a mãe dissesse que não havia mais lugar para ele na casa dos pais. Ao contrário do que se pode imaginar, Henry disse que estava tudo bem, que agora ele estava bem financeiramente, tinha arranjado até uma namorada e não precisava mais voltar para casa. Mas isso foi apenas o que ele queria que os pais pensassem. A história era bem outra.
Uma vingança estava em curso. Poucos dias antes do 1º de março de 2013, o dia do crime, né? O Henry convidou Glory e Moon, seus pais, para almoçarem com ele na casa do Angus. E o pretexto era para que eles pudessem conhecer o amigo, a casa onde ele estava morando provisoriamente e a tal namorada. Seu pai chegou a perguntar se eles poderiam remarcar esse almoço aí porque ele tinha um compromisso ali naquele dia, no mesmo horário. Mas o Henry criou uma historinha ali e disse que não, porque ele queria mudar em breve para sua própria casa e precisava marcar aquele encontro aí para ele conhecer o amigo e tal, que deu apoio para ele. Então isso aí acabou convencendo o pai dele e o almoço foi agendado. A partir daí, Henry fez uma lista do que ele precisava para o dia do jantar. Na lista continha martelo, sacos plásticos, facas, alvejante e um micro-ondas, além de temperos para churrasco. Comida mesmo para o almoço não estava na lista, mas não porque a geladeira estava cheia, tá? Assim que os pais chegaram para almoçar, apenas Henry e o amigo estavam em casa. Não se sabe quais foram as desculpas que ele deu para sua nova namorada não estar presente, mas provavelmente foi isso que iniciou uma discussão. Henry começou a falar o quanto havia sofrido durante todo aquele tempo que estava fora de casa, depois de ser expulso, e a discussão tomou um caminho sem volta. Se transformou numa briga de fato com socos e pontapés. É realmente muito embaçada essa situação, né? O cara simplesmente preferiu jogar no lombo dos pais dele a sua falta completa de noção, né? Apesar dos esforços da mãe ali para conter a raiva do Henry, nada adiantou. A situação foi ficando fora de controle e a luta corporal foi se tornando cada vez mais intensa. Angus até tentou apartar a briga ali, se esforçou para conter Glory, que tentava se meter entre pai e filho. Mas fato é que o resumo da ópera foi que o Henry acabou atingindo seu pai na nuca com uma faca. Em seguida ele cortou a garganta de sua mãe friamente. E como planejado há algum tempo, após matá-los, ele saiu e ficou ali rodando sem rumo por cerca de 4 dias. Enquanto ele ficou fora, a segunda parte do plano havia sido completada. Angus tinha cortado, temperado e congelado os restos mortais de Glory Shaw e Moon Siu, os pais do Henry Shaw. A terceira parte do plano era misturar areia e cimento e lambuzar os pedaços ali, disfarçando para que eles parecessem, sei lá, tijolos, com a intenção clara de não levantar prova, né? Mas eles decidiram que isso aí era muito trabalhoso, né? Vá. E combinaram que era muito mais fácil comê-los. Certamente essa ideia partiu do filhinho aí, né? Porque o outro cara ali parecia até que meio tonto, né? Que foi na ideia do outro, mas vamos continuar aqui. Assim também eles poupariam dinheiro do supermercado, né? Com essa ideia aí de comer os restos. Além, claro, de eliminar todas as pistas. Mas, ou quase todas. Alguns pedaços acabaram ficando no congelador, devidamente temperados. Outros estavam acondicionados em lancheiras espalhadas ali pela casa. E quando foram encontrados já estavam em estado avançado de decomposição. A polícia também encontrou, já durante as investigações, as cabeças de Glory e Moon em 2 geladeiras distintas. A ideia era que com o tempo fossem preparadas como porcos grelhados no micro-ondas. Durante as investigações, a polícia concluiu que o desmembramento foi incluído desde sempre no plano de Henry Shaw, uma vez que os registros do computador dele mostraram que ele procurou informações sobre pessoas desaparecidas, métodos para destrinchar animais e limpeza de sangue, por volta de outubro de 2012. Ou seja, fazia tempinho que o cara tava com essa ideia louca na cabeça, né? Ele também maquinou uma ideia mórbida ali de comprar os itens para esse suposto almoço com os pais, né? Peça por peça, em dias alternativos, nos meses de janeiro e fevereiro de 2013. Toda essa história sórdida foi relatada pelo próprio Henry, galera. Mas nem tudo corresponde à verdade. Esse relato faz parecer que os dois armaram tudo juntos, pois ao ser preso, ele alegou que o amigo havia esquartejado os corpos sem o seu conhecimento, entre outras mentiras que contou para tentar se livrar, né, da pena máxima. Só que, como diz a sabedoria popular, a mentira tem pernas curtas. Durante o julgamento de Henry Shaw, que ocorreu em 9 de março de 2015, a defesa tentou argumentar que o rapaz era instável mentalmente e que ele era responsável por apenas parte do crime, pois teve ajuda do amigo Angus em todas as etapas. O diagnóstico de instabilidade foi dado pelo psiquiatra Shun Kai-Fai,
que declarou que Henry sofria de transtorno bipolar e transtorno obsessivo-compulsivo. Em sua defesa, Angus declarou que só ajudou o amigo com medo de que ele fizesse algum mal à sua mãe. Portanto, ele se sentiu obrigado a concordar com aquele plano maluco. Entretanto, testes de QI e personalidade que foram aplicados nos dois comprovaram que Henry não só sabia o que estava fazendo, como era claramente o mentor intelectual do crime. O seu QI é de 126, bem acima da média, enquanto o de seu amigo é de apenas 84, que é bem abaixo da média. Esse resultado contribuiu para determinar que Henry tinha total domínio sobre as ações do amigo e liderou o projeto o tempo todo. Ele executou e ainda tentou culpar o amigo. Aliás, como era seu hábito, né? Nunca a culpa era dele, era sempre das pessoas ali ao seu redor. No caso, das suas vítimas. O veredito foi lido pelo juiz da Suprema Corte, Michael Stuart Moore. Henry Shaw foi considerado culpado de duplo assassinato. Angus, seu cúmplice, foi inocentado dos crimes de assassinato. O Henry foi condenado à prisão perpétua, enquanto o Angus foi condenado a 1 ano de prisão por ter ajudado na mutilação e por descarte ilegal de cadáveres. Mas, como ele já havia ficado detido preventivamente por 2 anos, ele foi liberado imediatamente após o julgamento. O juiz ainda fez questão de salientar que Henry culpava os outros por seus defeitos e nunca ele mesmo. E com apenas 31 anos de idade, ele perdeu o direito de ter uma vida livre com uma pena de prisão perpétua sem o direito à liberdade condicional. Pelo menos ele vai ficar vagabundeando pelo resto da vida na cadeia, não é? Meio ruim só pra quem é contribuinte lá, que vai ter que bancar essa mamata aí, né? Mas também depende do ponto de vista, não é mesmo, caríssimos? Afinal de contas, a prisão perpétua é uma pena capital a conta-gotas. As palavras proferidas pelo juiz foram realmente contundentes e precisas, direcionadas ao Henry Shaw. Vale a pena conferir aqui. As pessoas podem se perguntar por que você fez isso. O fato de não haver uma resposta óbvia é o que o torna tão perigoso. Você falha em tudo e sempre culpa os outros por suas falhas, mas nunca a si mesmo. Seus pais se tornaram vítimas de sua culpa. O caso foi adaptado em um episódio da minissérie em língua chinesa chamada Stained, que estreou em 2017, produzida pela Fox, um grupo da Ásia, e dirigida por Patrick Kong. O caso também foi adaptado no drama de aniversário da TVB em 2018, OMG, chamado Your Honor. Pois é, caríssimos, quero saber a opinião de vocês aí sobre o tal Henry. Se sentir confortável, deixe aí nos comentários, ou deixe qualquer comentário aí, nem que seja um emoji de beleza? Agradeço mais uma vez a sua companhia, espero vê-los no próximo episódio.